Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite, é uma alegria, é com muita honra que eu cumprimento essa linda igreja e já estava, obviamente, saudoso desde quarta que estancamos essa saudade santa, é que temos convivido com vocês, mas fico felicíssimo, muito feliz pela representatividade à altura ímpar, era como se o pastor estivesse aqui também, dos nossos amados Yuri e Luciano, que se houveram maravilhosamente bem, tanto na palavra dominical quanto na doutrina. Muito fiquei feliz por essa igreja estar apta, estar pronta e sempre desejosa mais de Deus. Muito bem, queremos cumprimentar os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Queremos cumprimentar os internautas que interagem conosco pelo YouTube, pela internet, sejam bem-vindos. É uma alegria cumprimentá-los a todos. Muito bem, hoje é uma doutrina, palavra doutrinária também, palavra dominical, obviamente, que requer de nós a maior atenção, a maior e efetiva atenção. Por quê? Além dos milagres, prodígios, maravilhas, curas operadas por Cristo, que o credenciaram como verbo vivo, a humanização do Criador, o Emanuel, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, além de todos esses prodígios e maravilhas que todos nós conhecemos, aconteceram também ações, atitudes e procedimentos que também o qualificaram como verdadeiro Deus. Também foram extremamente significativas essas ações, atitudes e procedimentos que o credenciaram como filho do Deus vivo, como próprio Deus vivo, como Deus vivo de Israel. Então é bom sempre nos atermos e nos lembrarmos disso. Amados, vamos orar e eu já dou prosseguimento para que nós possamos aproveitar ao máximo esse momento. Senhor Deus, capacita-nos, unge-nos, tanto quanto já o fizeste com o teu ministério de louvor, através de uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, que agora consigamos, Pai, empreender com a tua permissão, com o teu amor, com a tua misericórdia, esse mesmo ritmo de glória que nos foi dado pelo teu ministério de louvor, para a honra e a glória do teu nome. A mensagem, a temática está posta, e é essa: o Deus vivo entrou pela porta oriental. Você pode repetir? O Deus vivo entrou pela porta oriental. Muito bem. Posto isso, atente bem, fiquemos mesmo atônitos para que você entenda. Nessa noite, para que possamos iniciar, eu peço ao nosso amado Luciano, eu incumbi o Renê, porque o Luciano nessa ocupação, pregando e tal, o Renê não pode ser, o Luciano passa para ele. O Luciano vai nos colocar uma imagem, e eu pedi que lá exatamente, lá nas luminárias, apenas fossem desligadas essa número 1, e as duas do púlpito. Já foram, né? A número 1, ele não entendeu, mas tá bom. Vamos lá, número 1 é a primeira fileira aqui, é o disjuntor número 1. Samuel, Deus te chama. Bom, ele apagou logo tudo. Tá bom, Samuel, depois tu ligas, tá bom, depois tu liga calmo. Vamos lá. Olhem para cá. Igreja, vamos para a parte histórica, que é fundamental para que nós não percamos tempo. A parte histórica. Aqui está a porta dourada. Aqui está a porta dourada. Pastor, ela está assim hoje, exatamente agora, se você for lá. Aí está a porta dourada, também conhecida como porta da misericórdia. Aí é a porta dourada do templo de Jerusalém. Escute bem, essa porta foi colocada no século V antes de Cristo. Então, deixa eu fazer uma conta rápida para você. Se naturalmente, na ordem crescente, o século V é 401 a 500, contando regressivamente antes de Cristo, foi então de 500 a 401 antes de Cristo, essa porta estava lá, e diga nesta noite, aberta. Essa porta estava
aberta. Muito bem. E foi o procedimento. Aqui ela está agora fechada. Ela está fechada, e se nós entrássemos à época de Cristo por esta porta, nós daríamos de cara com o Templo de Jerusalém. Vendo essa porta, você vislumbrava de cima o Vale do Cedron. Não se preocupe em decorar isso não. O Vale do Cedron, o Monte Sião e Jerusalém e o templo. Os oficiais e reis passavam por essa porta, adentravam o templo de Jerusalém por essa porta, porque eles eram sacerdotes e reis. Depois, agora Luciano coloca o histórico. Fica do lado leste do muro que dá de frente para o templo. Era a porta oficial para a entrada de reis e sacerdotes para o templo. Está fechada desde 1541, depois de Cristo. Está fechada desde 1541, quando o sultão Solimão, o Magnífico, mandou fechá-la. Esse sultão era muçulmano, ele era sultão e califa, ambos os títulos. O Solimão I era chamado no Ocidente de o Magnífico e no Oriente de o Legislador. Então ele viveu e transcorreu até 1541, quando ele mandou fechar aquela porta que o Luciano colocou e que está fechada. Fechou-se essa porta em 1541. Até hoje, 2020, quantos anos nós temos que ela está fechada? Distam quanto tempo ou quantos anos? 483 anos que a porta dourada do templo está fechada. Os muçulmanos construíram um cemitério. Por quê? Hoje, se alguém arrombasse essa porta, daria de cara com um cemitério na frente do templo, que hoje não é mais o templo de Jerusalém. É a mesquita de Omar, é o templo dos árabes muçulmanos. Nem todo árabe é muçulmano, tá, amado? Nem todos. Então, hoje, eles construíram esse cemitério para evitar que um dia alguém entrasse por essa porta, dizendo-se Messias, rei, sacerdote, e ela está atualmente fechada. Na época de Jesus, ela estava aberta. Muito bem. Então vieram e passaram pela construção de Salomão, Herodes, depois de Salomão, e ali a porta foi fechada em 1541 e está fechada até hoje. Pode tirar, Luciano, muito obrigado. Quando eu chamar, você pode ligar, Samuca. Isso, muito obrigado. Querida igreja, então vamos prestar atenção. Tudo que eu falar sobre a porta dourada, você já conhece pelo que nós colocamos aí, rápida e superficialmente. Vamos lá, eu vou repetir. Além dos milagres, prodígios, maravilhas, curas e tantas maravilhas que Jesus operou, que o credenciaram como verbo vivo, o Criador encarnado, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Emanuel, nós temos também algumas atitudes, procedimentos que o qualificam e o qualificaram como Deus de Israel, como único Deus verdadeiro. Muito bem. Nesse momento eu passo a ler e você atentamente ouça. Em Zacarias, capítulo 9, verso 9, tudo que eu for ler aqui, o Luciano não vai colocar. A partir do momento que eu diga, vai agora, Luciano, ele irá. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Muito bem, vou repetir. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, com R maiúsculo, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Cria de jumenta. Amados, na época dessa profecia, deixa eu te dizer, Zacarias, ele foi escrito do capítulo, escute bem, do capítulo 9
de 1 a 8, dos versículos 1 a 8, em 520 a 518 antes de Cristo. E Zacarias 9, que foi o que lemos, até o 14, foi escrito em 480 a 470 antes de Cristo. Zacarias já era idoso e escreveu essas porções. Entenda bem isso. Ele, Zacarias, nessa época, antes de Cristo humanizar-se, antes de Cristo tornar-se homem, ele foi contemporâneo e o mais jovem dos contemporâneos do profeta Ageu. E o Zacarias, então, era da tribo de Idô, está lá em Neemias, e ele era chefe da tribo de Levi, passou a servir em Jerusalém depois do exílio, o Zacarias, tanto quanto sacerdote, como também profeta. Atenção para que você entenda isso. Vou repetir. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Atente bem para isso. Então, amados do Senhor, nessa noite, atentemos, prestemos a maior atenção para o que vamos falar, posto o que já colocamos, para que você tenha esse embasamento. Vamos então, para que você entenda, para que você passe a ter essa conclusão. Eu passo a ler agora uma porção maior das Escrituras e vou interpretá-las depois na palavra com você, e você apenas vai conferindo. A leitura também não é para colocar ainda, só quando sinalizarmos. É um trecho longo, mas ele é de sessão contínua. Ele está em continuidade, por isso não vamos fragmentá-lo. Lucas 19, atente bem para essa leitura, de 28 a 44. Atente bem para essa leitura. Vamos lá. Diz assim a palavra. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Diga subindo. Nunca se descia para Jerusalém. Todos os caminhos que levavam para Jerusalém eram de subida. E daí Jesus vai subir e, num certo momento, ele vai ver a porta formosa, a porta dourada, porta formosa não, isso é uma outra porta. A porta dourada, a porta da misericórdia, que nós vimos ainda agora, que foi posto pelo Luciano. Ele veria Vale do Cedron, Sião, e estava subindo para o Monte das Oliveiras. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, entenda, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Alguém aqui conhece ou já lidou com cavalos, jumentos, bodes, cabras, ovelhas? Querido, jumento que ninguém nunca montou é uma maluquice para montar. Né? Alguém está fazendo assim, o Sandro também. Irmão, ele dá coice, é difícil, são semanas para domar um jumento. Mas o Senhor diz, olha, vamos lá. E aconteceu que se aproximarem lá, ele mandou na aldeia fronteira pegarem um jumento que nunca foi montado. Soltai-o e trazei-o. E se alguém lhe perguntar, ou se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Entenda isso, porque o Senhor precisa dele. Glórias ao Senhor. Indo os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Fazia na frente dele, jogavam-se ramos, as roupas, as mulheres chorando mantos, e ao mesmo tempo um brado de alegria, hosana ao que vem em nome do Senhor. Muito bem, continuem atentamente. Vamos lá, 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a multidão jubilosa passou a louvar a Deus em alta voz,
portanto, lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Amados, olhem para cá. Por que os fariseus estavam preocupados? Por que eles começaram a dizer: para com essa gritaria, manda, mestre, repreende os teus discípulos? Porque ele estava se aproximando da porta dourada do templo. Ele estava indo para Jerusalém e eles sabiam que ele ia para o templo. Depois de Marcos, você lê, os 4 evangelhos registram essa passagem. Ele vai para o templo e eles estão preocupados. Por quê? Porque a porta formosa era vigiada por dentro e por fora por centuriões romanos que temiam que o Messias viesse para derrotar Roma. E eles estavam ali num cerco, ali era terrível, não podia passar, estava aberto, estava, mas só podiam entrar reis e sacerdotes. Só podia entrar reis e sacerdotes. E tinha alguém que estavam chamando de Messias, que estava preocupando muito os fariseus. E lá vem o Senhor, e lá vem a comitiva, hosana ao nosso rei. Aí eles, rei? Estão chamando esse cara de rei com R maiúsculo, título dado e dignificado ao divino, ao único Deus? Sim. Repreende os teus discípulos. Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. Ô glória! Irmão, acontece algo extraordinário, isso se cumpriu. E você vai entender por quê. E eles ficaram perplexos e ele foi passando. Na maior autoridade, montado num jumentinho. E ninguém tinha força para impedi-lo. E ninguém, por mais que quisesse, conseguia freá-lo. E ele foi. E o povo bendito, hosana, glória a Deus nas maiores alturas. 41, quando ia chegando, vendo a cidade, aí você já entendeu que ele passou pela porta, porque ele viu o templo e, por conseguinte, a cidade. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que te é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos, olha que coisa linda, te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Você vai continuar lendo em casa, e os 4 evangelhos, os detalhes, ele entrou pela porta, e você vai ver que sim, e ele vai entrando, e aquela festa, e todos olhando, mas por que ele entrou? Agora, tem um versículo aqui, que nos salta aos olhos. Quando ia entrando, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Os evangelhos registram esse choro? Todos eles. Jesus chorou. Irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver que o primeiro item, a primeira visão de que o Senhor fez para que ele próprio chorasse, foi quando ele contemplou Jerusalém. E ele viu que toda aquela glória seria destruída daqui a pouquinho por o imperador, através do general Tito, cumprir-se-ia a sua palavra e não restaria de Jerusalém pedra sobre pedra. Primeiro choro. O choro teve uma outra causa, e várias causas. A primeira citei, está aqui claro no texto. A segunda é essa. Ele sabia que aquela mesma multidão que aclamava, bendito que vem em nome do Senhor, uma grande parte dela iria dizer daqui a pouco: crucifica-o, crucifica-o. Chorou também porque a Bíblia fala que ele veio montado num jumentinho. Ora, o que os israelitas queriam? Que o Messias viesse num cavalo branco,
Cavalo é símbolo de guerra, que ele viesse num cavalo branco, as escrituras não nos deixam mentir, e que vindo num cavalo branco como homem de guerra, ele reunisse os seus exércitos e entrasse triunfalmente em Jerusalém, derrotando os centuriões, matando os centuriões romanos e dizendo: Jerusalém, Israel está livre de Roma. Ele chorou porque ele veio num jumentinho, e o jumentinho era símbolo de paz. E há o real relato de que o jumento era tão especial e que não fora montado ainda e que seus donos o preservavam, porque historicamente o jumento era branco. Então havia um jumentinho. E o Senhor chorou por quê? Porque ele não entrou em Jerusalém como rei de guerra. Ele entrou em Jerusalém, ele passou na porta dourada como príncipe da paz, como aquele que veio trazer salvação e morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos dar a paz, ele veio não para a guerra, mas ele veio para se dar. E depois sim, ele voltará montado num grande cavalo branco. Depois ele virá, visivelmente. Então, nesse momento, ele chora também por essa ignorância popular de que ele deveria ter entrado num cavalo para a guerra, armado de exércitos. Não, um jumentinho branco, símbolo de paz, símbolo de humildade, e cumpriu-se a profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Humilde, diga humilde. Não era como guerra, ele não vinha para guerrear. Humilde, montado em jumentinho, num jumentinho, cria de jumenta. Cumpriu-se a profecia? Cumpriu-se. Ele entrou com o jumentinho e ele chorou também por isso. Jerusalém seria destruída, aquela multidão que o aclamava, que o dignificava, que o honrava, iria daqui a pouco dizer crucifica-o. E em vez de cavalo branco, ele entrou como humilde para cumprir Zacarias capítulo 9, versículos 9. Então ele entrou humilde, montado num jumentinho. Então ele chorou também por causa disso. Ao perceberem que Jesus se aproximava do Monte das Oliveiras, indo entrar e passar pela porta dourada, olha que coisa linda, passaram a pressionar a Jesus, passaram a pressionar o mestre. Tu não te importas que eles gritem, manda que eles se calem. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Muito bem. Igreja, você que está acompanhando, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Vamos para a rota conclusiva, vamos para esse fechamento para que você entenda. Aí é necessário que entendamos tudo que é colocado. Presbítero Luciano coloca rota conclusiva, parte A, basta botar parte A, Ezequiel 43, de 1 a 4. Ezequiel 43, de 1 a 4. Olhem para cá. Todo mundo está lendo? Então não é preciso não. Obrigado, Samuel. Então, olha isso, Ezequiel e o homem lá com ele. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do rei de Israel. Segura aí. Antes de Cristo humanizar-se, Ezequiel registra que quando o homem que o levou à porta, a porta que olha para o Oriente, que é a dourada, que é a porta da misericórdia, eis que do caminho do Oriente vinha a glória do rei de Israel. Como foi que a glória do rei de Israel veio? Montada num jumentinho. Montada num jumento branco, montada num jumentinho. Ele veio humilde como rei. Lá vem a glória do Senhor. Antes que acontecesse, está profetizado. Olha que coisa linda. O caminho
vinha a glória do rei de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. Isso é Ezequiel espiritualmente ouvindo como profeta. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Aplauda o rei. Olô, aleluia. A glória do Senhor entrou na porta que dá para o oriente, a porta dourada. A glória do Senhor, o rei Jesus, entrou por lá montado num jumentinho. Vamos só repetir essas colocações. Olha que coisa linda, eu vou ler o início. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, esquerdo, o caminho do oriente vinha a glória do rei de Israel. Aí a voz, coloca a voz como está em Apocalipse, aquela visão profética, espiritual que Ezequiel vira antes. A visão que tivera era uma visão como tive junto ao rio Quebar e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Nunca tenham medo de afirmar: o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o rei de Israel, entrou pela porta dourada e ninguém pôde impedi-lo, e ninguém pôde interceptá-lo. Ele entrou. E todos diziam: hosanas, aleluias, glória ao que vem em nome do Senhor. Luciano, vá lá, letra B. Ezequiel 44, de 1 a 2. Leiam com alegria, atentemos, vamos juntos. Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Muito bem, não é preciso repetir. Glória a Deus, foi lindo quando vocês repetiram. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Onde era a porta exterior do santuário? A porta dourada. Você entrava por ela, era a parte exterior do santuário, que era o templo, e ele estava na parte exterior. Quem estava? A porta dourada, a porta da misericórdia, que olha para a qual estava fechada. Disse-me o homem: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Olha que coisa linda. Agora você vai entender como esse Deus é presciente, onisciente, como é que ele fala numa linguagem. Eu vou lá para frente, eu vou repetir para que você entenda o verbo. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Ele lá, na sua época, usa o verbo estava, não disse está. Preste atenção. Por isso que é bom a leitura espiritual, a leitura de concordância verbal. Ele não disse a porta está fechada. Estava. Ou seja, era uma visão futurística. Estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta, futuro, não permanece. Permanecerá fechada. O Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Aplauda o rei. Olha como os muçulmanos foram usados para cumprir a profecia. Primeiro o Senhor entrou. Olha o verbo. O Senhor entrou. O Deus de Israel, o Senhor Jesus, entrou por ela. Por isso, futuro, permanecerá fechada. Então ele entrou. Mas quando foi em 1541, permanecerá. Futuro, ela se tornou fechada. E permanecerá fechada. Por isso permanecerá fechada, porque por ela entrou o Rei, o Senhor, Deus de Israel. Então você adora um Deus vivo, o Deus de Israel, Jesus Cristo, que entrou pela porta dourada do templo. Ele entrou, o profeta viu, teve a visão, mas o Senhor disse que estava.
e que estaria e permaneceria fechada até hoje. Queridos, mais uma profecia cumprida, uma atitude, uma tremenda performance, algo que as pessoas não veem como milagre, mas que nós vemos como um super milagre. O Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, entrou pela porta dourada do templo. Era proibido, não queriam que entrasse, porque ali entraria o Messias, e ele era o Messias, e ele entrou ali. Agora vamos entender, ele cumpriu essa profecia. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, entrou pela porta dourada do Oriente. Entrou pela porta dourada como rei, como Senhor, como único Deus de Israel. Ele entrou, chorou, e por tais razões citadas e mencionadas já, ele chorou. Mas deixa eu dizer nessa noite, ela está fechada há 483 anos, e ninguém mais entrará ali, porque ele já entrou. Agora ele vai voltar com poder e grande glória. Ele vai voltar com poder e grande glória. Até os muçulmanos terão que comprar uma briga feia com o anticristo, que não vai entrar pelo muro, não vai entrar pela porta, mas vai assentar-se no templo, que está dominado pelos muçulmanos, dizendo-se Deus, e será aclamado pelas nações como Deus. Mas o nosso Senhor agora vai arrebatar a sua igreja, vai nos levar para a sua glória, e depois sim, ele virá com estrepitoso estrondo, montado num cavalo branco. As estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as terras, todos os homens se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. Então, igreja, nesta noite, quem foi que entrou pela porta oriental? Quem foi que nesta noite se alegrou, porque o teu rei, o meu rei, o nosso rei, entrou montado no jumentinho, para mostrar que não era um Deus de guerra, não era um Deus sanguinário ainda, mas ele vinha para salvar. Ele vinha humilde como rei, humilde, e por isso também ele chorou. Nessa noite, quantos podem dizer assim? Eu vou repetir junto com vocês. O nosso Deus, o único Deus de Israel, entrou pela porta dourada do templo. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. O nosso Deus, o único Deus de Israel, entrou pela porta dourada do templo. O nosso Deus, o único Deus de Israel, entrou pela porta dourada. O nosso Deus, o único Deus de Israel, entrou pela porta dourada e cumpriu a profecia que assim determinava. Aplaudamos o rei. Como é bom adorarmos, como é bom termos a convicção de que o Deus vivo entrou pela porta oriental. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque até hoje, como vimos no primeiro momento, ela permanece fechada, porque tu já entraste e ninguém mais entrará, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, suba para juntos adorarmos ao Rei.